Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon e essa é a nossa aula 2.2, uma aula de revisão, tudo bem? Vamos na tela? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver a revisão, né? Como revisão, vamos conceituar o conceito de carga elétrica, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre carga elétrica, ok? Falamos sobre carga elétrica. Falamos que a carga elétrica ela é quantizada, ok? Tá lembrando o que é quantizada? Na aula passada, vem aqui comigo. Na aula passada, eu expliquei para você que existe uma similaridade entre a carga elétrica e a unidade monetária. Por exemplo, na unidade monetária você tinha o dinheiro, então o menor valor do real, o dinheiro, é o centavo. Você não pode ter uma fração do centavo. Então você também não pode ter uma fração da carga elétrica. A menor unidade que você pode ter da carga elétrica é o quê? É a carga do elétron. Então, assim, qualquer valor de carga vai ser um múltiplo da carga do elétron. Por isso que eu falo que a carga elétrica é quantizada, tudo bem? Vamos na tela? Ainda seguindo, falar que a carga elétrica é quantizada é dizer que o menor valor que você pode ter do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Esse é o valor da carga do elétron. O próton, ele vai ter esse valor de carga também, tá? O elétron vai ter esse valor de carga também. Então pensa aqui comigo, olha só. Ah, professor, o próton e o elétron, eles têm a mesma carga? Bom, em módulo sim, em módulo, tá? O valor deles em módulo, próton e elétron, tem o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então o que vai mudar? O próton é uma carga positiva, e o elétron é uma carga negativa, tá? Mas em módulo, o valor da carga deles vai ser igual, beleza? Tome nota, vamos na tela. Então aqui, ó, e os nêutrons? Ah, o nêutron não tem carga elétrica, ok? Então vai ser zero. Ele não tem carga elétrica, é nulo, né? Olha só, ainda na aula passada, nós falamos sobre a lei de Dufay. Como que era a lei de Dufay? Cargas elétricas de mesmo nome, mesmo sinal, se repelem, né? E de nomes contrários se atraem. Então, assim, você provavelmente deve estar lembrando do que nós falamos. Então, se tu tinha ali duas cargas positivas, né? Aí tu tentava aproximar duas cargas positivas, haveria uma força tentando repelir elas, uma força eletrostática de repulsão. Mas se tu tinha duas cargas, uma positiva e uma negativa, haveria uma força de atração entre elas, tá? Então, isso é que está dizendo é a lei de Dufay. Mesmo sinal, repulsão, sinais contrários, atração. Tudo bem? Vamos na tela? Aí, como exemplo, também mostrado na aula passada, você viu o experimento, né? Aqui, onde você tinha a repulsão, ok? Aqui, ó. E você tinha a repulsão. Por quê? Porque um dos lados do canudo estava eletrizado. Então, se ele estava eletrizado, com carga de mesmo sinal, negativo, negativo, te dava o quê? Repulsão. Ainda aqui no experimento da direita, havia o quê? Atração, porque eu tinha negativo e positivo. Então vai ter o quê? Atração da força eletrostática, ou seja, uma força eletrostática de atração. A quantidade de carga elétrica total será sempre um número inteiro vezes o valor da carga elétrica, né? Dos elétrons ou do próton, já que eles são iguais. O que nos leva a essa equação. Aí lembra que eu pedi para vocês anotarem essa equação? Q, né? Aqui comigo, olha só. Qual era a equação, pessoal? Q igual N vezes E, né? Então, anota aí no caderninho. Q igual N vezes E. O que era o Q? O Q, carga elétrica, tá? Em Coulomb. O N é o quê? O número de elétrons em excesso, em falta, ok? Não é a quantidade total de elétrons, não. É a quantidade de elétrons que está faltando ou que está sobrando, vezes o E, que é o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, tudo bem? Então, essa equação você vai utilizar. Vamos na tela? Falamos também sobre essa relação aqui, ó. Aqui, as cargas são de mesmo sinal, ó, positivo, positivo é o quê, ó? Repulsão, pessoal, beleza? Ó, positivo, negativo é o quê? Atração eletrostática. Mas agora tem um fator importante, O que vai dizer se a força vai ser mais forte
ou mais fraca? Qual é a relação de ser mais forte ou mais fraca? O segredo, pessoal, vai estar em dois fatores, tá? Que é o quê? O fator distância. Vem aqui comigo, pensa aqui comigo. Ah, aqui eu sou a carga, eu estou carregado, tem um ponto. Se eu deixo esse ponto bem próximo, a força eletrostática vai ser maior, porque está mais perto. Aí eu afasto mais, professor, afasto mais. Ok, a força eletrostática vai ser mais fraca, porque ele está mais afastado. Em outras palavras, a força eletrostática é inverso ao quadrado da distância. Ou seja, se eu aumento a distância, a força vai cair proporcional a isso, ok? Então esse é um fator, uma relação da força elétrica com a distância. Mas além disso, tem o fator de que a quantidade das cargas também influencia no valor da força elétrica. Então, por exemplo, se eu aumentar o valor das cargas, não vai aumentar a força elétrica? Exatamente, tá? E se eu diminuir o valor das cargas elétricas, não vai diminuir a força elétrica? Exatamente. Então aqui eu tenho uma relação direta entre o valor das cargas e eu tenho uma relação inversa entre a distância entre elas, tudo bem? Vamos seguir? Manda na tela. Olha só, aí tem para você anotar aqui, pessoal, a equação da lei de Coulomb. Olha só, o que diz aqui? Força elétrica ou força eletrostática vai ser igual à sua constante eletrostática no vácuo vezes o valor da primeira carga vezes o valor da segunda carga dividido todo mundo pela distância entre elas ao quadrado. Tudo bem? Lembrando que aqui a gente tem as unidades no SI, Sistema Internacional de Unidades. Newton em Coulomb, Newton é a força em newtons, a carga elétrica em Coulomb e a distância em metros, tudo bem? Cuidado com a casca de banana. Às vezes, se a questão trouxer para você uma unidade que não seja em metros, digamos assim, vem aqui comigo, a casca de banana, para você não escorregar. A questão traz ali centímetro. Ah, a distância das cargas está em centímetro. Então, tu tem que converter para metro. Ah, a distância entre as cargas está em milímetro. Não, aí você tem que converter para metro, tudo bem? Vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. Newton para força, Coulomb para carga e metro para distância. Vamos seguindo. Olha só. A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é o quê? Proporcional ao produto das cargas, ou seja, uma multiplicação entre elas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, como já foi explicado. Tá? Ah, e se forem 3 pontos, professor? Se forem 3 pontos de carga, por exemplo, carga 1, carga 2, e eu quero saber como que vai ficar na carga 3, eu vou fazer uma relação, ok? E a relação vai ser a seguinte: entre a carga 1 e a carga Q, são ambas cargas positivas, então eu vou ter uma força de repulsão. Entre a carga Q2 e a carga Q, Q2 é negativa e a carga Q é positiva, então vai ser uma força de atração. Como as duas forças são perpendiculares, ou seja, pessoal, o que é uma coisa perpendicular? O que é uma coisa perpendicular? Aqui, ó. O que é uma coisa perpendicular? Aqui, ó. 90 graus, né? 90 graus, dá quase lá, né? Estou tentando, mas deixa eu ver se está aqui. 90 graus. Então, se as forças formarem 90 graus, tu vai usar o quê? Aquele teoremazinho de Pitágoras, tudo bem? Vamos na tela? Então, aqui, ó, elas são perpendiculares. Você vai achar a força resultante pelo teorema de Pitágoras, tudo bem? Vai fechar aqui e conseguir calcular por essa relação. Agora, se as 3 linhas de cargas estiverem alinhadas, Q1, Q2 e Q3, eu vou analisar o seguinte. Entre elas, né, vai ter uma força de repulsão, entre Q1 e Q. Entre Q2 e Q, outra força de repulsão. E a força resultante vai ser um somatório, tá? Vetorial, ou seja, a que tiver a maior força vai vencer, como se fosse um cabo de guerra. A lei de Coulomb é utilizada para situações com pontos de carga, né, e geometrias simétricas e simples. Então, assim, primeiro você resolve a lei de Coulomb para um par de cargas e só depois você faz uma análise vetorial numa única carga, né, para achar o vetor resultante. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, acabou o tempo, pessoal. Estamos de volta. Agora vamos corrigir as questões, tudo bem? No passo a passo, ver se você conseguiu acertar, ok? Vamos na tela. Primeira questão.
Questão 1. A esfera metálica tem carga elétrica negativa, atenção, de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém, aí tem as alternativas, né? Para a gente saber qual está certa, vamos analisar e fazer o cálculo primeiro. Primeira consideração, eu vou colocar a equação Q igual a N vezes Z, tá? Porque eu vou ter a carga, número de elétrons e o valor da carga elementar. Isolando aqui o número de elétrons, então vai ser o quê? N, número de elétrons, igual a carga total, ó, que foi dado na questão, dividido pelo valor da carga elementar. Fazendo essa divisão, 3,2 dividido para 1,6 vai dar 2. Vou repetir a potência de 10, ó, o 10 aqui, ó. Repetir a potência de 10 e agora eu vou fazer uma subtração. Menos 4 menos 19, tá? Menos 4 menos 19 dá menos 4 mais 19, que dá o quê, pessoal? 15. Então aqui, ó. Então o número de elétrons, 2 vezes 10 elevado à 15ª, no caso 15. Então aqui, ó, como Q é menor que zero, porque na questão ele fala que é negativo, a esfera contém um excesso de elétrons de quanto? 2 vezes 10 elevado a 15. Tudo bem? Então, o que nos leva à letra C, um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15. Próxima questão, questão 2. Analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação, cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. E aí, faz sentido isso? 2. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Faz sentido isso? 3. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. 4. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos, será? Né? Da carga do elétron. 5. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. E estão corretas quais? Olha só, pessoal. A primeira é falsa, tá? Então, cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Não, na verdade elas se atraem. Então aqui, ó, vai fazer com que isso seja falso. 2. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Exatamente, tá? É verdadeiro. 3. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Isso é o quê, pessoal? Verdadeiro. 4. Carga elétrica de corpos são múltiplos e submúltiplos. Então, assim, por que está errado? Não é submúltiplo, é apenas múltiplo. E 5, verdadeira, tá? Então, restou o quê, pessoal? É a 2, 3 e 5, né? O que nos leva, ó, à letra C, tudo bem? Vamos seguindo, questão 3. O esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, tá? Então, tem aqui a esfera A, esfera B. Ambas com massas de 10 elevado a menos 3 do quilograma e carga elétrica em módulo igual a 10 elevado a menos 6 do coulomb. As esferas estão presas por fios isolantes a suportes e a distância entre elas é de 1 metro, ok? Então tem esse esquema aqui, ó. Perceba que a primeira é positiva, a segunda é negativa, a distância entre elas é de 1 metro, ok? Os dados, elas estão no vácuo, então como elas estão no vácuo, a constante eletrostática você vai usar o quê? 9 vezes 10 elevado a 9. Ele fala que o valor delas em módulo é igual, 1 vezes 10 a menos 6. Distância, 1 metro. Primeira coisa, você vai colocar a equação da lei de Coulomb, tá? Ou seja, constante eletrostática, vezes valor da primeira carga, vezes valor da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo, coloca aqui o valor da constante eletrostática, multiplica pelo valor da primeira carga, multiplica pelo valor da segunda carga e divide pela distância ao quadrado, ok? Com isso, vamos obter o seguinte, você vai ter 9 vezes 1 vezes 1, vai dar 9, ok? Aqui você vai ter 1 ao quadrado, vai dar 1 metro, ok? 9 dividido para 1 vai dar 9. Aí você fala, tá, professor, e a potência? Como que vai ficar a potência? A potência vai ficar assim, ó. Atenção. A potência vai ficar assim, ó. Eu tenho 10 elevado a 9, eu tenho 10 elevado a 9, eu tenho 10 elevado a menos 6 e eu tenho 10 elevado a menos 6. Quando eu vou aglutinar, vai ficar 10 elevado a 9 menos 6, tá?
Aí você vai ter 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, tudo bem? Então, por isso que você tem esse expoente aqui, ó, certo? Então, as duas cargas são idênticas, mas possuem sinais opostos, ou seja, uma é positiva e a outra é negativa. Portanto, a força é o quê? De atração, né? Sinais opostos, visto que as cargas com sinais diferentes se atraem, tá? Então, o que nós achamos aqui foi o valor da força eletrostática. Mas para você saber se é de atração, o que vai te dar essa dica é o fato de que os sinais são opostos. Então, a alternativa, pessoal, a alternativa correta, letra E. Ok? Vamos seguindo. Questão 4. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais de igual, né, módulo estejam alinhadas igualmente espaçadas. Ele quer dizer o seguinte, o valor das cargas é o mesmo em módulo, tá? E a distância entre eles aqui, ó, é a mesma. Essa distância de A para B é a mesma distância de B para C, tá? Que as cargas A e C sejam fixas, ele quer dizer o seguinte, a carga A e a carga B estão fixas, elas não se movem, elas estão presas ali, tudo bem? Elas não têm mobilidade para ir para a direita ou para a esquerda, estão fixas. E que os sinais das cargas A, B e C obedecem a uma das 3 configurações a seguir. Quando ele fala fixa, ele quer dizer o seguinte, A ou B, ele é o único que pode se mover aqui, que é uma carga solta, tá? Agora A e C não, estão fixas. Na primeira configuração, 1, eu tenho uma carga negativa, fixa à esquerda, uma carga positiva solta exatamente no meio e uma carga positiva fixa à direita. Na configuração 2, eu tenho uma carga fixa à esquerda, uma carga negativa solta no meio e uma carga fixa negativa à direita. Na configuração 3, eu tenho uma carga positiva fixa à esquerda, uma carga negativa solta no meio e uma carga positiva fixa à direita, tudo bem? Então vamos analisar aqui. Considere ainda que se deseja que a carga B esteja solta, ó, solta e em equilíbrio, tá? Equilíbrio, aí você fala, o que é esse equilíbrio que ele está falando? Olha aqui. Pensa aqui. Se você vai pensar nas forças como se fosse um cabo de guerra, né? Ah, um vai puxar para lá, o outro vai puxar para cá. Num cabo de guerra, se tu tá puxando com 10 newtons para cá e o outro com 10 newtons para cá, né? 10 newtons, ninguém venceu. Então a carga vai ficar no meio, está em equilíbrio, tudo bem? Agora se fosse 10, o outro puxando com 5, a carga ia se mover, concorda? Aí não estaria em equilíbrio. Então quando ele fala que ele quer que a carga B esteja em equilíbrio, ele quer uma situação em que, apesar, olha a palavra, apesar das forças eletrostáticas, ela não vai se mover, porque ela está em equilíbrio. Ah, existe força sobre ela? Existe, mas elas vão se anular, elas vão se cancelar, tudo bem? Vamos voltar na questão? Então, olha só, em equilíbrio. Para tanto, as configurações que obedecem a isso, vamos ver. Vamos analisar aqui. Na primeira configuração, pessoal, nós temos o seguinte. Aqui nós temos atração, né? E aqui nós temos, ó, repulsão. Ah, então da carga A para a carga B, na primeira configuração, nós temos uma atração para a esquerda e da carga B com a carga C, nós temos uma repulsão. Então elas vão se somar. Então a carga B aqui não vai estar em equilíbrio, pessoal. Ela vai ser movimentada para a esquerda. Na segunda configuração, entre a carga A e entre a carga B, eu tenho a força de repulsão. Entre a carga C e entre a carga B, eu também tenho uma força de repulsão, tá? Porque se tratam de cargas negativas. Logo aqui, ó, equilíbrio. Está em equilíbrio. Na configuração 3, eu tenho uma força de atração e eu tenho uma força de atração. Opa, ela também ficou em equilíbrio. Logo, pessoal, quais são as configurações de equilíbrio? Né? Vai ser a letra E, configurações o quê? 1 e 2, ok? Cadê? Questão Enem. Questão 5. A atração e a repulsão entre as partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado, né, de lado A, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A, no centro desse quadrado.
Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante, agindo sobre a carga A, se encontra na figura. Então vamos analisar aqui. Tu tem a carga A no centro, o quadrado vai estar com as cargas em pontas, ok? E você tem que analisar para onde vai estar a força resultante. Nesse caso, vamos pensar aqui. Aqui é positivo e aqui é positivo. Vai ser uma força o quê? Atração, certo? Essa aqui, olha só, positiva, negativa. Vai ser o quê? Força de atração, certo? Olha lá. Ok? Essa aqui, força negativa, negativa, repulsão. Essa outra aqui, negativa e negativa, força de repulsão. Ou seja, eu vou ter 4 forças aqui que vão formar 90 graus, né? Perpendiculares. Logo, a força resultante vai estar exatamente sobre a diagonal, no caso, na horizontal para a esquerda. Tudo bem? Isso vai dar o quê? A letra D, uma força na diagonal para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, assim, essa foi as nossas questões, a correção das atividades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!